Frederico visita Isabel e os dois recordam do dia em que se conheceram. Para Isabel, agora é tudo diferente, e para Frederico, seu carinho por ela continua igual. Isabel suspira. Valentina vai ao mercado comprar frutas, mas se negam a vender para ela, e de tão odiada, a expulsam do local. Ernesto fica com ciúmes ao ver Isabel e Frederico conversando a sós e sorrindo. Ela ainda pede para Ernesto fazer o favor de levar Frederico até em casa. Sandra tenta explicar sua situação a Felipe, mas ele a trata com descaso, dizendo que tem muitos pacientes. Sandra vai embora furiosa da clínica, depois de ter esperado 2 horas para falar com o doutor. Amparo informa Felipe que inventou que tinha um paciente de emergência para evitar que a mimada da Sandra tomasse seu tempo. Valentina vai buscar as crianças na escola e tem dificuldades em fazê-las entrar no seu veículo. José Miguel se aproxima dela e diz que adoraria que o dissesse que foi à cabana para recordar dos bons momentos que eles viveram juntos. Valentina o trata com indiferença e ele pergunta por que ela voltou a ser a Valentina arrogante e mandona de antes. Valentina, furiosa, diz que ele se diverte brincando com os sentimentos dos outros. José Miguel não sabe do que ela está falando e quando ela vai dizer o motivo, Jesus e Terezinha os interrompem. Jesus pergunta quando ela vai voltar à cabana e Valentina responde que nunca mais. Maria da Luz conta a Benita que, para piorar tudo, Cristina está esperando um filho de Rodrigo. Cristina expulsa Rodrigo de casa por tentar abusar de sua filha. Ele começa a falar que Maria da Luz inventou essa história, mas Cristina avisa que vai perguntar à dona. Rodrigo então concorda em ir embora, mas antes ele diz que Cristina pode fazer o que quiser com a criança que espera, porque nem tem certeza de que seja o pai. Frederico diz a Ernesto que ele e Isabel são amigos há muitos anos e não entende por que ela não voltou a se casar. Ernesto ainda está enciumado e diz que talvez seja porque ela amava muito o marido. Isabel relata a Benita como ficou nervosa quando Ernesto encontrou Frederico conversando com ela. Valentina chega em casa e, ao ficar sabendo que Frederico esteve visitando sua tia, diz para ela ter cuidado, porque Leonor pode não gostar que o marido seja tão atencioso com ela. Isabel decide evitar Frederico para não ter problemas com Leonor. Para Benita, Isabel não está fazendo nada de errado, mas Isabel sabe que ninguém vai entender sua amizade com Frederico. José Miguel ficou encucado com as acusações de Valentina sobre ele brincar com os sentimentos dos outros. Ivana diz a José Miguel que lhe dói muito que pense o pior dela, porque o ama como nunca amou ninguém. Ele responde que está surpreso, pois soube que ela estava saindo com Horácio. Ivana afirma que terminou com Horácio porque está apaixonada por ele. José Miguel observa que Ivana se apaixona com muita facilidade e diz que não pode correspondê-la. Ivana só quer sua amizade e José Miguel diz que pode contar com isso. José Miguel conta ao pai que Ivana se declarou para ele e Frederico diz que ele precisa ser muito atencioso com ela para não a iludir. Frederico conta que estava apaixonado por uma mulher e ao mesmo tempo comprometido com Leonor e teve que abrir mão do amor da mulher, mas agora são bons amigos. Leonor chega e diz sarcasticamente ao filho que Frederico estava naus Caracóis, onde tem uma ótima amiga. José Miguel fica pensativo. Rodrigo aceita ficar na casa de Filadélfo.
Ivana diz a Rodrigo que ele deve fazer que todo mundo fique sabendo que José Miguel fez uma aposta com Horácio para ver qual dos dois conquistava a Valentina primeiro. José Miguel e Jesus observam escondidos Valentina praticando tiro perto da lagoa. Depois, Valentina decide nadar e José Miguel pede para Jesus levar Cocuio para caminhar. José Miguel observa apaixonado Valentina nadando na lagoa. Ivana se recusa a atender a ligação de Horácio e instrui Maria da Luz a sempre dizer ao rapaz que ela não está. Sandra liga e marca de encontrar Ivana na Praça do Povoado. Ernesto diz a Isabel que Frederico a admira muito e que esse sentimento parece ser mútuo. Isabel não esconde que sente um grande carinho por Frederico. Ernesto, desiludido, queria muito que Isabel sentisse por ele o mesmo que sente por Frederico. Leonor diz ao marido que Ernesto está completamente apaixonado por Isabel e que ela corresponde. Frederico então fala que Isabel não comentou nada, mas acha que ela e Ernesto formam um belo casal. Moisés e Sandra falam sobre os planos de viagem da garota. Henriqueta os ouve e diz a Moisés que Sandra é ainda muito dependente e não pode ficar sem seus cuidados. Sandra fala para sua mãe que lhe fará muito bem se afastar dela. Henriqueta então afirma que se Sandra for, ela irá com a filha. Moisés garante a Sandra que vai resolver esse problema. Ernesto avisa a Valentina que não vai poder atendê-la com a escola porque tem assuntos pessoais para resolver, mas garante que a escola será construída. Por telefone, Timóteo pede Maria da Luz em namoro e ela aceita. Moisés avisa Henriqueta que vai apoiar a ideia da viagem de Sandra, mesmo que lhe custe o casamento. Henriqueta volta a dizer que irá junto com a filha. Horácio encontra Ivana na praça e a abraça. Sandra surpreende os dois abraçados e exige uma explicação. Horácio diz que Ivana e ele se amam, por isso terminou com ela. Sandra, decepcionada, diz a Ivana que ela é uma hipócrita e que é pior que a víbora de sua prima, mas promete que isso não vai ficar assim. Ivana chama Horácio de imbecil e reclama por ele ter contado a José Miguel sobre o caso deles. Horácio não entende por que ninguém pode saber que eles se amam. Ivana lembra nunca ter dito que o ama e termina com ele. Maria da Luz fica feliz ao saber que sua mãe expulsou Rodrigo de casa. Cristina teme que Rodrigo tente fazer mal a Maria da Luz, mas a garota está certa de que ele não vai se arriscar porque Valentina gosta muito dela. Ernesto pede a José Miguel os dados do arquiteto que lhe recomendou para construir a escola. José Miguel diz que ele mesmo será o arquiteto, pois estudou arquitetura para satisfazer sua mãe. Ernesto acha que Valentina não vai aceitar e então José Miguel sugere que ele não diga quem é o arquiteto. Ernesto não concorda e José Miguel propõe terminar o anteprojeto para apresentar a Valentina. Além disso, não vai cobrar nem um centavo por seu trabalho. Ernesto fecha o acordo, mesmo arriscando seu couro. Valentina diz a Maria da Luz que foi testemunha do que Rodrigo queria fazer com ela e pede que, se ele tentar de novo, que a conte de imediato. Maria da Luz, agradecida, diz que não comprou as fofocas que falam dela e acha Valentina muito linda e boa. Leonor diz a José Miguel que ele precisa decidir o que fará com a fazenda depois da morte de Frederico. José Miguel deixa claro que veio para a fazenda para ficar. Jesus vem avisar José Miguel que João encontrou uma das vacas morta.
Filadelfo diz para Rodrigo não se fazer de bobo, porque todos sabem que ele tem muito dinheiro guardado por ter desviado recursos da fazenda. Filadelfo aconselha a Rodrigo a comprar uma casa grande para impressionar a dona. Sabino sentencia que a vaca morreu envenenada. Pode ser que tenha comido uma planta venenosa ou que alguém lhe deu algo com a intenção de matá-la. João diz que também pode ser a picada de uma víbora como a de os caracóis. José Miguel não permitirá que culpem Valentina por tudo de ruim que acontece. Ivana diz a Isabel que não quis atender o telefonema de Horácio porque ele apostou que ia conquistar Valentina. Em seguida, ela diz estar apaixonada por José Miguel e que deseja se casar com ele. Sabino, furioso, procura Valentina e a acusa de ter matado a vaca envenenada. Valentina afirma que não fez isso. Sabino a adverte que ela também pode começar a perder o seu gado, porque ele não tem motivos para ser bacana como José Miguel. Rodrigo arrasta a pobre Maria da Luz para um galpão da fazenda, com a intenção de abusar da garota.